Clarice Beaufort não era uma mulher comum. Aos 42 anos, ela superou os obstáculos mais difíceis com uma determinação feroz, e seu nome era agora sinônimo de rigor e justiça no judiciário. Ela não era apenas uma juíza, ela era juíza-chefe do Tribunal de Apelações do Estado, um dos cargos mais elevados que uma mulher negra poderia esperar alcançar no mundo onde a maioria dos rostos nos tribunais eram brancos e privilegiados. A sua carreira foi construída com base em princípios de justiça igualitária, mas também numa resiliência infalível face à adversidade. Nascida em um bairro de classe trabalhadora, Clarice foi criada por uma mãe que desde pequena lhe ensinou que nenhum objetivo era grande demais para ela. Nunca deixe ninguém lhe dizer o que você pode ou não ser, disse-lhe sua mãe, professora, incentivando-a a se destacar em todas as áreas que cursasse. Mas mesmo com esse apoio, Clarice sabia que a cor da sua pele sempre seria um fator determinante em suas interações com o mundo exterior. A sociedade, mesmo moderna, ainda o tratava muitas vezes injustamente. Desde os primeiros anos na universidade, onde foi a única mulher negra em seu curso de direito, até os anos de prática como advogada, Clarice sempre teve que trabalhar 2 vezes mais para provar seu valor. Quando ela se tornou juíza, essa luta por reconhecimento não parou. Cada decisão que ela tomou foi examinada, às vezes sob o microscópio, muitas vezes com ceticismo, até mesmo condescendência, por parte daqueles que questionavam se uma pessoa negra, uma mulher, poderia realmente estar apta para tal responsabilidade. Mas Clarice nunca se deixou derrotar. A sua independência de espírito e a sua confiança na sua própria experiência silenciaram as dúvidas que poderiam emanar de círculos mais conservadores tradicionalmente dominados por homens brancos. O respeito que ela inspirava nos meios jurídicos era inegável, mas às vezes ela se deparava com uma forma mais insidiosa de racismo, que se manifestava em atitudes condescendentes ou gestos furtivos, quase imperceptíveis, mas presentes o suficiente para lembrar Clarice de que ela nunca esteve completamente segura. Ela ainda não foi completamente aceita na alta sociedade, mesmo com seu título de prestígio. Para muitos, ela permaneceu acima de tudo negra num mundo onde a influência e a autoridade eram tradicionalmente atribuídas aos brancos. Cada vez que ela entrava numa sala, os olhares ficavam mais pesados, mais curiosos, às vezes desconfiados. E Clarice, com sua confiança e calma, sabia que essa realidade fazia parte da sua luta. Naquela manhã, antes de mergulhar no frenesi da corte, Clarice decidiu reservar um momento para si. Ela morava num bairro tranquilo, um daqueles bairros onde as ruas são ladeadas por majestosos carvalhos e as casas são feitas de tijolos vermelhos e pedras brancas. Jardins aparados, calçadas perfeitas e carros luxuosos que brilhavam ao sol da manhã. Era um bairro onde a aparência de riqueza e privilégio era evidente em cada esquina. Um lugar onde tudo parecia ordenado e limpo, às vezes um pouco liso demais, como uma decoração perfeita demais. E apesar da sua posição, Clarice não podia ignorar que, muitas vezes, neste cenário idílico, ela era uma estranha, uma lembrança viva de que todo este luxo e opulência não lhe eram destinados. Ao atravessar a rua principal, sentiu alguns olhares sobre ela. Ela reconheceu aqueles olhares. Olhares furtivos, às vezes desdenhosos, muitas vezes curiosos. Algumas pessoas olhavam para ela como se sua mera presença aqui fosse incongruente. Clarice sabia que muitos deles se perguntavam por que uma mulher negra estava naquele bairro. Eles não entendiam que, embora ela tivesse aqui o seu lugar como cidadã e juíza, a história da sua presença aqui era diferente da deles. Ela não nasceu com um nome de prestígio ou uma fortuna atrás de si, mas através do trabalho duro ela conseguiu chegar ao topo, e ainda assim às vezes ainda se sentia desprezada por essas pequenas discriminações invisíveis que atravessavam a vida cotidiana. O som de seu telefone vibrou em sua bolsa e interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de sua secretária, informando que uma audiência importante o aguardava dentro de algumas horas. Um assunto complexo, no qual ela teria que demonstrar toda a sua sabedoria e imparcialidade. O tipo de caso onde cada decisão seria dissecada por seus pares e onde a atenção do público estaria focada em cada movimento seu. Ela colocou o telefone na bolsa e, por um momento, respirou profundamente o ar fresco da manhã. Este simples momento de tranquilidade tornou-se uma lufada de ar fresco em sua agenda lotada. Ela fechou os olhos e deixou seus pensamentos vagarem, preparando-se para mergulhar de volta no tumulto do tribunal, onde cada decisão tomada afetava vidas irreversivelmente. Mas naquela manhã o destino tinha outros planos para ela. O oficial Dupont, um policial branco na casa dos 50 anos,
Patrulhava a vizinhança com a atitude de alguém que acreditava ter autoridade inquestionável. Seus movimentos eram rápidos, quase nervosos, como se estivesse constantemente tentando provar algo para si mesmo e para o mundo. Seu uniforme parecia grande demais para ele, seu distintivo de policial brilhava à luz do sol, quase como um símbolo de poder absoluto. Era um homem impulsivo, conhecido pela propensão a julgar os outros pela aparência, hábito que, ao longo dos anos, deixou sua carreira marcada por recorrentes denúncias de comportamento racista. Poucas pessoas ousaram enfrentá-lo, e aqueles que tentaram muitas vezes encontrarão-se numa posição embaraçosa, intimidados ou silenciados pela sua reputação de brutalidade verbal e desprezo. Ao ver Clarice caminhando sozinha, ele se apressou em observá-la com uma insistência quase palpável. Os olhos dele percorreram o rosto dela, procurando a menor falha em sua expressão, antes de se fixarem em seu corpo, como se isso pudesse ser uma pista de sua legitimidade de estar naquela vizinhança. O que mais chamou sua atenção foi seu traje, uma elegante jaqueta de lã, calças elegantes e um andar confiante. Ela parecia ser uma mulher de negócios, e Dupont, em sua mente, lutava para conciliar essa imagem com a de uma mulher negra em um bairro que considerava reservado aos mais privilegiados. Para ele, simplesmente não fazia sentido. Sem hesitar, ele deu meia volta com o veículo e estacionou abruptamente na beira da rua, bloqueando temporariamente o trânsito. Ao sair, seu olhar endurece, a hostilidade já palpável. Seus passos eram pesados e medidos, como se estivesse se preparando para impor sua presença. Chegando ao lado de Clarice, dirigiu-se a ela num tom seco, aquele que reservava para situações em que pretendia dominar. Com licença, senhora, a senhora tem algum motivo para estar neste bairro? Clarice parou abruptamente, surpresa com a pergunta. Ela não tinha visto nada que pudesse colocá-la em perigo, até este exato momento. Eu moro aqui. Por que essa pergunta? Ela respondeu, sua voz calma, mas tingida de óbvia perplexidade. Ela sabia que esta situação era um teste, um exame de sua paciência e calma, mas não esperava que ele reagisse daquela forma. Dupont, sem desviar o olhar do rosto dela, foi mais agressivo, suas palavras cheias de condescendência. Tenho minhas dúvidas. Você sabe, pessoas como você realmente não pertence a esse tipo de bairro. Vou precisar dos seus papéis. Clarice, embora desestabilizada pela insolência do homem, sentiu uma onda de indignação no estômago. Mas ela conhecia a dinâmica que enfrentava. Uma mulher negra de um bairro nobre, sozinha, deveria sempre esperar esse tipo de olhar, esse tipo de questionamento. No entanto, a sua posição social muitas vezes a protegia. Ela estava acostumada com esse tipo de desconfiança injustificada, mas nunca imaginou que alguém se atreveria a denunciá-la assim, sem um motivo válido. Rebaixada à imagem de uma simples cidadã de olhar desconfiado, sentiu que devia reagir sem perder a calma. Ela se endireitou, confiante e tranquila. Sou a juíza-chefe do Tribunal Estadual de Apelações. Aqui está meu cartão de visita. Ela estendeu o cartão com uma facilidade que traiu sua experiência em situações em que a autoridade era questionada. Mas Dupont não se deixou desarmar. Ele empurrou o cartão abruptamente, como se seu próprio orgulho estivesse ameaçado. Talvez você seja juiz, mas seu lugar não é aqui. Mostre-me seus documentos de identificação também. Não gosto de surpresas. Suas palavras foram duras, misturadas com uma arrogância que deixou pouco espaço para discussão. Clarice, chocada com a insolência do policial, sentiu uma ponta de incompreensão passar pela sua cabeça. Como poderia um homem ser tão teimoso em sua ignorância e julgamento? Mas ela também sabia que a situação poderia sair do controle rapidamente se ela perdesse a calma. Ela já havia observado esse tipo de cena com muita frequência, onde a razão se afogava em um mar de preconceitos. Ela agarrou o porta-cartão, respirou fundo e, com total controle de suas emoções, entregou-lhe outro cartão, o de sua identidade oficial. Ela travou uma batalha silenciosa, mas determinada, pronta para se defender desse sistema opressivo que tentava reduzi-la a uma sombra do que ela era. Mas Dupont, cego pela sua própria certeza de estar certo, não quis ouvir nada. Ele prosseguiu, examinando cada detalhe, como se procurasse um motivo para impedi-la. Ele olhou para a carteira de identidade como um detetive observando a cena de um crime, tentando detectar uma incongruência, um erro, qualquer coisa que pudesse validar seu preconceito. Clarice sabia que o seu único defeito, na cabeça deste homem,
era não corresponder à imagem que ele tinha das pessoas que pertencem a este bairro. E esse pensamento levou à implacabilidade, muito mais do que ao respeito pelos procedimentos legais. Clarice permaneceu em silêncio, com a mente em turbulência, enquanto Dupont continuava sua absurda inspeção. Cada segundo parecia se arrastar, pesado, opressivo. Era como se o próprio tempo estivesse desacelerando em resposta à injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. O que deveria ter sido uma interação mundana entre um cidadão e um agente da lei transformou-se num confronto onde a sua dignidade foi atacada e o seu estatuto ignorado. Ela sabia que os seus títulos e o seu papel como juíza principal, a sua carreira e a sua experiência em direito, não tinham valor diante de um agente da polícia tão tacanho e tão cego pelos seus preconceitos. Mas havia uma coisa que ele não sabia, e que Clarice nunca esqueceu. Sua posição de poder não se baseava apenas em seus títulos, mas na sua capacidade de enfrentar a injustiça com firmeza e inteligência. Ela ficou ereta, focada, com uma serenidade fria e calculada. Ela sabia que diante desse tipo de mentalidade, a raiva só pioraria a situação. Ela também sabia que em tempos como este, manter a calma era mais poderoso do que qualquer coisa. A última palavra seria dela. Ela estava convencida disso. Ela só teve que esperar o momento certo para revelar a verdade. Você não pode fazer isso, ela disse de repente, sua voz endurecendo, assumindo um tom autoritário que fez vibrar o ar ao redor deles. Sou presidente do tribunal e o que você está fazendo aqui é um abuso de poder. Você vai se ver em apuros. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, proferidas com a certeza de um profissional que conhece os limites da lei, mas também com a ameaça implícita de graves consequências jurídicas. Ela não estava tentando gritar ou se deixar levar pela emoção. Ela queria que cada palavra tivesse peso, que ficasse impressa na mente de Dupont como uma promessa. Dupont então olhou para ela, seu olhar se tornando mais frio e calculista. Ele tentou manter o ar superior, mas uma pitada de dúvida penetrou em seus olhos, imperceptível, mas inegavelmente presente. A arrogância do seu comportamento começava a vacilar diante da calma autoridade de Clarice, e ele não podia ignorar a realidade da sua posição. No entanto, antes que ele pudesse reagir, ou mesmo tentar fazer um comentário mordaz para restabelecer o controle, o som de um motor ecoou pelo ar. Clarice virou a cabeça e seu olhar pousou em um luxuoso carro preto que acabará de parar a poucos metros de distância. O motor morreu com um ronronar e uma figura imponente saiu. Antoine Delacroix, procurador-geral, deu um passo à frente com um passo confiante, seu olhar penetrante fixando imediatamente a cena. Ele era amigo íntimo de Clarice, um aliado de longa data, e sabia exatamente o que estava acontecendo aqui. Clarice nem precisou ligar para ele. Ele conhecia os riscos desta situação e compreendeu imediatamente o tipo de abuso que ela acabará de sofrer. Quando Dupont viu o promotor, empalideceu, o rosto desmoronando com a angústia de perceber que a situação acabará de mudar. O procurador-geral, uma figura influente no sistema judicial, foi agora testemunha do seu abuso de poder. E isso não era um bom presságio para ele. As fichas caíram. Clarice, implacável, virou a cabeça para Dupont com um sorriso gélido que contrastava profundamente com a situação. Ela estava calma, mas sua presença exalava uma força silenciosa e imparável. Vou apresentar uma queixa contra você por abuso de poder e discriminação racial. Você vai se arrepender amargamente. Suas palavras atingiram Dupont como um tapa silencioso. Ele não esperava tal reação, especialmente vindo de uma mulher que ele achava fácil de intimidar, de se curvar sob o peso de seus preconceitos e de seu poder. Mas Clarice não era esse tipo de pessoa. Ela não se deixaria ser esmagada. O policial permaneceu paralisado, o olhar oscilando entre o carro do promotor, a aliança profissional entre ele e Clarice e a imensidão do erro que acabará de cometer. Ele percebeu que sua tentativa de dominação só ruiria sob o peso da lei e dos princípios que ele deveria defender, mas que desconsiderou em suas ações. Sua postura relaxou um pouco, um sinal de que ele sabia que havia perdido a batalha, mas o orgulho de Dupont não foi quebrado tão facilmente. No entanto, ele sabia que o que acabará de fazer era irreversível. Clarice, por sua vez, não deu sinais de triunfo excessivo. Ela sabia que a verdadeira vitória não estava no confronto público deste momento, mas nas consequências jurídicas que ele provocaria. Ela enfrentou o abuso de poder com dignidade e agora as rodas da justiça iriam girar. Ela esperou pacientemente que Dupont percebesse a profundidade de seu erro.
A denúncia de Clarice caiu como um trovão sobre a entidade policial, abalando os alicerces da hierarquia que pensava poder anular suas ações sem consequências. Do lado de Dupont, o impacto foi imediato e devastador. O que ele considerava um questionamento simples e banal acabava de se transformar em um escândalo retumbante. Ele não havia medido o alcance de seu gesto. Ele subestimou a força de uma mulher que acreditava ser vulnerável e, pior, ignorou o peso das suas ações como representante da autoridade. Ao atacar Clarice, ele não apenas humilhou um cidadão, mas atacou um dos pilares da própria justiça. As primeiras repercussões não tardaram. Um comitê investigativo interno foi rapidamente criado para examinar o comportamento de Dupont. À medida que as informações chegavam, o passado de Dupont ressurgiu, lançando uma sombra ainda mais escura sobre suas ações. Testemunhas, ficheiros antigos e relatórios dos seus colegas evocaram acusações recorrentes de comportamento racista, abuso de poder e preconceito flagrante. A mídia começou a divulgar a história e Dupont se viu no centro de um turbilhão midiático. Ele não era mais um simples policial fazendo seu trabalho, ele era a encarnação de um sistema corrupto, de uma justiça tendenciosa e da violência sistêmica que assolava a aplicação da lei. Clarice não se deixou levar pelas tempestades lá fora. Ela sabia que a queixa que apresentou era apenas o primeiro passo de um processo muito mais longo. Ela não precisava provar a sua dignidade, a sua posição na justiça falava por ela. Seu papel como juíza, sua integridade e a reputação que construiu meticulosamente ao longo dos anos a protegeram. Ela usou seu poder para lançar luz sobre áreas cinzentas, para denunciar o racismo e o abuso de poder dentro das instituições. Mas sua luta não terminaria com um único incidente. Ela organizou reuniões com representantes comunitários, organizações de direitos civis e especialistas sobre a questão do racismo sistêmico no policiamento. Lançou uma campanha nos meios de comunicação social, procurando sensibilizar o público para a necessidade de reformar as práticas policiais, instituir programas de formação sobre discriminação racial e responsabilizar aqueles que abusaram do seu poder. O processo legal começou e a Dupont, cada vez mais encurralada, teve de enfrentar o inevitável. Sua carreira, construída sobre anos de arrogância e desprezo por aqueles que considerava inferiores, desmoronava sob o peso das acusações. Todos os dias, os jornalistas abordavam o caso, explorando detalhadamente as suas ações passadas, examinando os testemunhos daqueles que tiveram a infelicidade de cruzar o seu caminho. Foi aberto um inquérito público e, a cada revelação, a pressão aumentava sobre os seus ombros. O que ele tentou fazer passar por uma simples pegadinha policial acabou se revelando um ato fundamentalmente racista e abusivo. A constatação de Dupont, embora tardia, foi pesada. Ele havia subestimado Clarice, acreditando que poderia silenciá-la apenas com sua autoridade. Ele achava que sua condição de policial branco mais velho seria suficiente para intimidar uma mulher negra. Mas Clarice, forte e determinada, mostrou-lhe que não conseguiria escapar impune. Esta falha não foi um simples erro administrativo. Foi uma escolha maliciosa, um ato de discriminação que custaria não só o seu cargo, mas também a sua credibilidade e liberdade profissional. Seus colegas e membros de sua hierarquia não podiam mais fechar os olhos ao que ele representava. O caso estava se tornando muito grande e muito conhecido para que eles continuassem a protegê-lo. Para Clarice, a vitória nesta batalha não foi um fim em si, mas o início de um movimento maior. Ela sabia que a sua luta por justiça não se reduziria à queda de um único policial, por mais simbólica que fosse. Este caso teve de se tornar o catalisador para uma reforma mais profunda e mais sistêmica. A campanha que lançou não foi apenas um acto de denúncia, mas uma exigência de transformação radical. A polícia e as instituições em geral tiveram que se reinventar. Ela queria que sua experiência servisse de alavanca para reformas legislativas e policiais, para que casos como esse não se repetissem. Clarice, vitoriosa mas calma, sabia que este era apenas um primeiro passo. Ela tomou a decisão de lutar por uma causa maior que sua própria dignidade. Era a luta contra um sistema racista e falido que ela pretendia liderar, e não pretendia parar numa vitória individual. A sua vitória foi certamente simbólica, mas ela usou-a como trampolim para mudanças mais radicais e duradouras. Quanto a Dupont, ele se tornaria um exemplo vivo das consequências da arrogância, do preconceito e do abuso de poder. Ele viveria todos os dias com a pesada consciência de seu erro. Havia atacado a pessoa errada. Mas, muito mais do que isso,
Ele atacou um princípio fundamental de justiça, e esse preço foi muito mais pesado do que qualquer carreira.